Esta é a história do dia da Rádio Observador. Ruben Amorim tem um segredo para o sucesso? Malta, vamos despachar isto que eu tenho um avião para apanhar bem cedo amanhã. É muito cedo ainda para esta piada, vou guardar para mais tarde. Okay? Ruben Amorim foi o último a entrar no palco da festa do Sporting, no Marquês de Pombal, no domingo à noite, e arrancou o discurso com uma piada. O treinador, jovem, já com 2 campeonatos para o Sporting, demonstra grande facilidade na comunicação. Amorim arrebatou o coração dos adeptos que lhe pediram para ficar. Mas, afinal, o que tem este treinador de especial que ajuda a explicar o sucesso? É sobre isto que vou conversar com Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 7 de maio. Bem-vindo, Bruno. Olá, Ricardo. Uma noite mal dormida, imagino. Mais uma. É só mais uma. Que idade tem Ruben Amorim e há quanto tempo deixou de jogar? Não foi assim há muito tempo? Não foi há muito tempo. Deixou de jogar em 2016, curiosamente, o único ano que ele tem na carreira fora de Portugal, no Qatar. O que se calhar também explica muita coisa daquilo que tem sido o percurso dele. Já não me lembrava disso. É verdade. Portanto, ele faz... aquilo que nós podemos olhar é alguém que é super estável na sua profissão. Faz a formação Benfica e Belenenses, começa nos séries do Belenenses 5 anos, faz 7 anos do Benfica com 2 anos de empréstimo ao Sporting Braga, acaba no Qatar. Portanto, aquilo que ele gosta, ponto 1, estabilidade, ponto 2, Portugal. 2 anos depois de acabar a carreira, passa a treinador estagiário do Casa Pia, mas curiosamente acaba por sair 6 meses, não porque quisesse, mas por um caso que foi muito falado na altura, quando nós não sabíamos o que seria Ruben Amorim. Foi o dia em que a Federação Portuguesa de Futebol decidiu castigá-lo com 1 ano de suspensão e uma multa ao Casa Pia, ou seja, por interpretar que um treinador estagiário tinha dado indicações como um treinador principal e não tinha o nível de treinador. Não tinha o brevet. Não tinha aquela a carta para poder estar de pé e dar instruções. Acho que há um dado aí importante nós recuperarmos, que foi os próprios jogadores do Casa Pia que fazem uma carta aberta para a própria Federação Portuguesa de Futebol a dizer que é injusto o castigo que estão a aplicar ao treinador. Portanto, nota-se que é alguém que em 6 meses, sendo estagiário, consegue ter o grupo completamente do seu lado, que tem esta manifestação espontânea de uma carta aberta. Mas é um tipo muito novo nessa altura, tem o quê? 36? Menos, 33, 34, por aí. E, portanto, aquilo que Ruben Amorim faz, depois de mais tarde ganhar no Tribunal Arbitral do Desporto o recurso, que anulou essa decisão, foi sair por entender que o Casa Pia estava a ser penalizado por algo que não devia e que lhe dizia apenas respeito ao próprio Ruben Amorim. É nessa altura que ele recusa um convite para o Benfica. Luís Filipe Vieira, enquanto Ruben Amorim foi jogador do Benfica, sempre disse está ali um futuro treinador. A questão foi a proposta que lhe apresentou para ficar com o sub-23 do Benfica. Foi uma proposta que Ruben Amorim analisou e percebeu que em termos de curto e médio prazo não poderia permitir uma grande subida e acaba depois por aparecer o Sporting Braga de António Salvador, um presidente que, com todas as virtudes e defeitos, é provavelmente o presidente em Portugal que melhor escolhe os treinadores. Viu o Ruben Amorim, contratou para a equipa B, depois colocou-o na equipa A quando houve uma troca técnica e bastaram 13 jogos para aparecer o Sporting a fazer uma loucura. E vai para o Sporting, exatamente porque a transferência foi uma pipa de massa para um treinador português em Portugal. Foi uma loucura. Na altura foi a segunda maior transferência de sempre de um treinador, segunda, terceira, penso eu. 10 milhões, mais IVA, mais aquilo que o Sporting teve de pagar, porque entretanto apareceu a pandemia e havia dificuldades de tesouraria no Sporting e em qualquer outro clube. Estádio fechado, estádio fechado, por simplesmente não haver receitas, e no total Ruben Amorim terá ficado por mais de 14 milhões de euros. 14 milhões. 14 milhões no total. Naquela altura, e recuando a março de 2020, era muito simples. Frederico Varandas fazia um all-in, era isso que toda a gente dizia,
e que provavelmente não estaria bem da cabeça em gastar tanto dinheiro. Por outro lado, Ruben Amorim estava a dar um passo em falso. Hoje estamos aqui a falar, 4 anos depois, com 2 campeonatos e mais uma série de conquistas conseguidas. Mas é normal um treinador tão jovem, porque ele tem 39 anos, é um jovem, conseguir este tipo de arranque de carreira? Eu estava a pensar na nossa conversa, estava aqui a estabelecer um paralelo que me dirás se faz sentido ou não, por exemplo, com Vilas Boas, que também era um jovem que arrancou com grande sucesso. É possível estabelecer assim um paralelo entre os dois? Só na parte do sucesso, ou seja, as origens são diferentes. Ruben Amorim veio do campo e teve a sorte de trabalhar com treinadores do campo de futebol. Do campo de futebol e treinadores que sabem da coisa. Depois pode só não gostar da maneira da maneira como eles gerem, a maneira como eles lidam o grupo. Um dos treinadores que ele teve, que provavelmente mais o influenciou, mas que não ficaram propriamente com uma relação de amigos para sempre, chama-se Jorge Jesus. Isso é o exemplo paradigmático daquilo que é Ruben Amorim como treinador, ou seja, percebeu o que é que ele tinha de bom, percebeu que a maneira como se lida com grupos teria de ser diferente, e portanto no aspecto do sucesso desportivo eu diria que pode ter algumas parecenças com Vilas Boas, traçando um paralelismo com outro treinador português de sucesso, até pelo próprio trajeto, possivelmente o Abel, ou seja, é mal comparado, está a ter um sucesso gigante no Brasil, um sucesso enorme no Brasil, que também era jogador e jogou no Sporting, que também era jogador, jogou no Sporting, que foi treinador da equipa B, também passou pelo Sporting de Braga, que quando vai para o Brasil toda a gente diz que ele é maluco, até porque era impossível igualar aquilo que Jorge Jesus tinha feito, porque não mais um treinador português conseguiria ter sucesso no Brasil, e de repente é de longe o melhor treinador da América do Sul. Só para esclarecer, portanto, e Vilas Boas não tem essa experiência de campo, é alguém que é formado mais na ciência, é isso? Sim, Vilas Boas era completamente doente por futebol, teve essa vantagem de morar no prédio de Bobby Robson, e isso depois abriu-lhe várias portas, trabalhou com José Mourinho de perto, mas nunca foi jogador de futebol, apesar de tudo isso é diferente. E Ruben Amorim identifica-se com alguma escola de jogo em particular? Eu acho que Ruben Amorim sempre tentou criar a sua escola e a sua identidade e ideia de jogo. Tem uma referência clara, que é José Mourinho, num aspecto em específico, que é como é que durante a semana e durante um microciclo se consegue preparar uma equipa que tem uma identidade e uma ideia de jogo definida para encaixar no adversário que terá pela frente. E aqui, Mourinho é a grande referência de Ruben Amorim. Em termos globais, Jorge Jesus, a nível de treino, é alguém que influenciou muito Ruben Amorim, mas que ao mesmo tempo também lhe mostrou a necessidade e a importância de gerir bem um balneário. E esse é o grande segredo de Ruben Amorim. Já voltamos à conversa com o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Vamos falar um pouco mais de se há realmente este método Amorim. Estamos de regresso à conversa com Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Bruno, vou aqui fazer uma pergunta muito básica. Confesso que eu de futebol não percebo muito, mas já vi muitos jogos, nunca vi um treino de uma equipa destas. Agora também já não nos deixam. Exatamente, agora é só 15 minutos ou 10 minutos a correrem à volta do campo. Mas esta é uma pergunta mesmo muito sincera. Num treino de futebol, cabem quantos treinos? O que é que se treina num treino de futebol? O que é aquele trabalho? Cabe tudo e mais alguma coisa, dependendo também da semana. Isto é importante, ponto prévio, depende da semana, para eu te dizer o que é que eles andam a fazer. Porque estavas a falar do método de Jesus, portanto... Não, e depois tens outra coisa, que é a densidade competitiva é tão grande que muitas vezes planear um jogo é por e simplesmente recuperar fisicamente os jogadores. Já lá vamos ao calendário, mas o que é que eles fazem? Ou seja, fazem treino físico com bola, portanto acabou aquela coisa de andarem a correr nos pinhais, como havia há 30 anos. Portanto, fazem treino físico com bola, trabalham muito a parte tática, cada vez mais a bola parada também é um aspecto importante e cada vez mais também em termos de treino se trabalha por setor. Ou seja, trabalhar o setor defensivo, trabalhar o setor ofensivo e depois encaixar
as peças, também muitas vezes mediante o adversário que se tem pela frente. Mas trabalham separadamente no campo? Por exemplo, está a defesa a treinar, está os médios a treinar? Às vezes acontece, há sempre uns que trabalham sempre à parte, claro, que é os guarda-redes. Claro. Os guarda-redes vão sempre, aliás, quando estive agora a última vez no Centro de Estágios da Roma, achei piada porque os guarda-redes já têm mesmo um espaço só para eles. Sim, porque tudo o que é relva ali ao pé da baliza, as chuteiras estragam aquilo tudo. Claro. Portanto, eles agora até têm um espaço mesmo só para eles. Portanto, os guarda-redes é um mundo à parte, sendo que normalmente agora as equipas técnicas de clubes grandes até têm 2 treinadores de guarda-redes para facilitar até a nível de exercícios, e depois depende da unidade de treino e daquilo que é pretendido, mas os setores podem estar a treinar de uma forma separada e depois ficarem juntos, podem começar a trabalhar juntos e depois treinar de uma forma separada. Portanto, tudo isso depende sempre de quais são os objetivos que existem para cada microciclo e qual é o adversário que existe pela frente. E depois há o calendário, não é? O calendário que estavas a falar. Sim, é um calendário terrível porque cada vez há mais jogos e cada vez os jogos são mais intensos. E é tudo olhado de forma minuciosa, ou seja, sim, daqui a 6 meses vamos ter o jogo A ou o B, portanto é preciso preparar, começar a pensar já nisso? Sim, é tudo planeado a breve, médio prazo, sendo que a maior inovação, e isso não tem a ver com o Ruben Amorim ao Sporting, é globalmente, a maior inovação tem a ver com a capacidade que os clubes têm, através de um gabinete de performance de alto rendimento, perceberem qual é a disponibilidade que um jogador tem para um jogo e qual é a probabilidade ou não que tem de ter uma lesão muscular. Ou seja, estes gabinetes de performance não conseguem evitar que tu tenhas um problema traumático num jogo ou num treino, mas conseguem prever qual é a percentagem de possibilidade de haver uma lesão muscular mediante o estado físico e muscular de cada um dos jogadores. São aqueles coletes pretos que os jogadores trazem. Tem um chip nas costas. Tem um chip. E o que é facto é que, olhando para o Sporting e para esta época, houve grande rotatividade. Houve ali uma equipa base, mas... Sim, sempre a rodar, à exceção de um. Não sei se queres falar. Quero falar dele que é um jovem mais conhecido. Houve sempre grande rotatividade, com uma vantagem, que é a partir do momento em que o calendário começou a ficar menos denso com a eliminação do Sporting da Liga Europa, o Ruben Amorim conseguiu começar a trabalhar especificamente para cada um dos jogos. O grande segredo da melhoria do Sporting nos últimos jogos não tem propriamente a ver com o momento, com o entusiasmo, com a fase... Tem a ver com a capacidade e com a possibilidade de poder treinar para determinado jogo e escolher jogador A ou jogador B mediante as características que se pretendia no Sporting e também nos adversários. E essa é uma decisão dele, Ruben Amorim. Sim, isso é sempre uma decisão dele, com uma nuance. Em termos de amarelos, salvo algumas exceções, o Ullmann, por exemplo, foi alguma exceção, Ruben Amorim nunca está muito preocupado com quem está em risco de ser castigado. E se estiver castigado, em vez de estar a lamentar um problema, vai sempre encontrar uma solução. Porquê? Porque tem dias para isso. Tem dias de treino e de trabalho para poder encontrar essa solução. Para além desses aspectos táticos, há também, e também já falaste disso, da liderança da equipa. Ruben Amorim é um bom gestor de recursos humanos e Gyökeres será um bom exemplo disso? Sim, eu diria que esse é o ponto base. Ruben Amorim tem o dom da palavra e Ruben Amorim podia fazer o que quisesse com esse dom da palavra. Se Ruben Amorim quisesse ser político, ele era político. Se Ruben Amorim quisesse liderar uma empresa, ele liderava uma empresa. Porquê? Porque esse é o seu grande segredo. É a capacidade que tem de liderar um grupo, de ser honesto com os jogadores, que é algo fundamental, ou seja, não é um treinador... Mas a diferença de idades também não é muita, quer dizer, agora já começa a ser, não é? O que também ajuda, é uma coisa que também ajuda, aliás. Para tu veres como é que são as coisas, um dos jogadores com quem Gyökeres falou antes de vir para o Sporting, já entusiasmado com as conversas que teve com o Ruben Amorim, foi o Lindelof, que jogou no Benfica, e que também é sueco e também é representado pelo mesmo agente. O Lindelof chegou a jogar com o Ruben Amorim no Benfica B, nos jogos que o Ruben Amorim fez quando estava a recuperar de lesão. Portanto, e trabalhou com ele e teve treinos. Portanto, a idade de Ruben Amorim às vezes até facilita nisso. Em relação ao Gyökeres, o Ruben Amorim sempre percebeu como é que ele é, e ele não se importa nada de ter personalidades fortes. Há uma frase, para mim, define muito, que é o Ullmann, no meio da festa do Sporting, que diz: nós somos o número 1 porque temos
são jogadores com diferentes perfis e diferentes ideias, mas todos com uma personalidade forte. E quando nós juntamos tudo isto, faz com que sejamos a equipa número 1. Ruben Amorim não se importa nada. Mas também de ter pode ser um caldeirão, não é? Não, porque, por exemplo, ele sabe, um exemplo prático, ele sabe que o Diomande e o Gyökeres juntos são super competitivos. Se ele puder evitar que eles estejam um contra o outro no treino, ele vai evitar. Mas não quer perder essas características que eles têm, porque é isso que depois faz a diferença em campo, é essa competitividade. E o Gyökeres foi um bocadinho isso. Ou seja, o Gyökeres só é colocado no banco, como aconteceu no Dragão, por exemplo, que é um jogo decisivo, o Ruben Amorim não tem problema nenhum, quando existe de facto indicação por parte do gabinete de performance e de alto rendimento de que o problema pode ser algo que se corre o risco de se agravar se voltar a fazer 90 minutos. Mas da mesma forma que ele faz isso, num jogo com o Domiense, por exemplo, a 25 minutos do final e com o jogo completamente ganho, já em goleada, coloca o Gyökeres em campo. Porquê? Porque sabe que a melhor maneira que tem de ele estar sempre em forma é até nesses jogos ele ir para campo e marcar. Portanto, ele sabe ler bem as pessoas, é isso? É um bom leitor dos jogadores. Sabe ler, sabe comunicar, sabe bem qual é o seu papel, sabe que está muito bem escudado por adjuntos que o completam. É isso também. Mesmo, aquela equipa técnica, aliás todas agora do futebol profissional, é grande. O que é que aquela gente toda faz? É muito grande. Há quem trabalhe mais a parte defensiva, mais a parte ofensiva, as bolas paradas, cada vez mais a parte da observação é fundamental, ou seja, tu tens 3 pessoas que estão a analisar aquilo que tu fazes num jogo e aquilo que é expectável que um adversário faça contra ti num jogo, e só aí já é uma equipa grande. Depois tens a parte do scouting também, tens os fisiologistas, que são unidades fundamentais. Isto são jogadores de 72 em 72 horas, têm de estar prontos para estar a competir ao mais alto nível e os jogos são cada vez mais intensos. Tens a parte do gabinete de alto rendimento e performance. Tens depois a escolha dos jogadores, o scouting, que é cada vez mais uma rede mais desenvolvida, e quando olhamos para a formação já estamos a olhar para miúdos que basta darem um toque na bola, 6, 7 anos, e tu tens de perceber que é aquele ali é que vai ser bom. Se vale a pena ou não. Porque senão outros já vão contratá-lo com essa idade. E portanto é muita gente. E Ruben Amorim tem 2 vantagens. Não se importa nada de delegar essas funções para pessoas nas quais tem confiança ilimitada, porque é muito fiel e sabe que também são fiel a ele próprio. E ao mesmo tempo a parte do comunicar. Ele sabe comunicar para dentro, sabe comunicar para fora. E não quer ser a estrela. Ruben Amorim, nesta altura, podia ser aquele treinador que já tinha dado entrevistas ao Guardian, ao Times, ao New York Times. Ele podia ter dado as entrevistas que quiser. E eu estou a escolher isto não é por acaso. Ele podia ter dado estas entrevistas todas se quisesse. Não quer. Porquê? Porque sabe que o mais importante nesta altura é fazer o caminho e ser ele a decidir os seus passos até em termos de comunicação. E isso faz toda a diferença, e durante 4 anos eu diria que só há uma escorregadela, que é uma fotografia no aeródromo que nunca devia ter aparecido na ótica dele e que o próprio reconheceu que tinha sido um erro e que depois acabou por gerar tudo aquilo que se viu agora também no Marquês. E até brincou com isso, exatamente, no arranque do discurso, um discurso onde acaba por deixar a porta aberta sobre o futuro. Disseram que só ganharíamos campeonatos 18 em 18 anos. Disseram que só ganhámos o campeonato porque não tínhamos público. E dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver. Apesar disso, há uma pergunta que continua a pairar. Que cantem para que fique Amorim. E o capitão do Sporting, Sebastião Coates, que falou imediatamente antes de Ruben Amorim e perante aquelas largas dezenas de milhares de pessoas que estavam no Marquês de Pombal na noite de domingo, pediu aos adeptos para pedirem a Ruben Amorim que fique, ou seja, é o capitão da equipa a dizer, por favor, peçam ao treinador para ficar. Paulinho, que é o roupeiro, uma figura mítica do Sporting, também disse numa entrevista, já disse que Gyökeres e Ruben Amorim ficam, portanto, fica tudo. Será que ficam mesmo? Eu acho que nesta altura Ruben Amorim tem todo o contexto para ficar, até por outro motivo. Se calhar não tem um sítio para sair, porque Ruben Amorim, para sair onde está nesta altura, tem de ser para um projeto que vale a pena sair. Tipo Liverpool, por exemplo.
como o Liverpool, que já encontrou uma solução, como o West Ham, ao contrário do que as pessoas podiam achar, poderia ser um projeto interessante, mas não nas condições que depois pessoalmente foram apresentadas. E, portanto, não são muitos os clubes para onde Ruben Amorim possa ir e se possa sentir assim. Do lado do Sporting, deixa-me focar um aspecto que é fundamental. Olhamos muito para a parte dos títulos que ele ganhou, o facto de ser o treinador português bicampeão mais jovem, os 2 campeonatos em 4 anos, etc. E olhamos também muito para aquilo que ele conseguiu fazer a nível de mais-valias, seja através de miúdos da formação, seja através de jogadores que chegam, vão tendo uma mais-valia desportiva e depois essa mais-valia desportiva rende também em termos financeiros, como aconteceu com o Ugarte. Mas para mim, o mais importante, e daí eu achar que Ruben Amorim está a chegar próximo do treinador mais importante na história do Sporting, que para mim ainda é José Sabo, por todos os títulos que ganhou naquela altura, apesar de estarmos a falar na altura em que não eram 11 contra 11 em pelados e não havia substituições, etc. Mas o mais importante foi Ruben Amorim, por tudo aquilo que ele fez e pela forma de comunicar, ganhou uma geração inteira. E isso é o grande segredo de Ruben Amorim. Não é só a questão de ganhar títulos ou de fazer dinheiro. É que há uma nova geração de miúdos que passou a ser Sporting porque se revê neste Sporting. Pela equipa que ele construiu, pela forma como a equipa joga, inclusivamente pelo impacto que as últimas contratações, e Gyökeres é um exemplo paradigmático disso mesmo, o impacto que as contratações tiveram, e neste estádio José Alvalade, no Novo, nunca houve nenhum jogador que conseguisse criar uma empatia tão grande com os adeptos, e eu diria que Ruben Amorim, o impacto que ele teve numa nova geração de miúdos que são do Sporting e que andam na rua e vão para a escola com a camisola, esse é o seu maior título. E daqui a 20, 30 anos vamos perceber que a grande importância de Ruben Amorim, além dos títulos, foi exatamente essa. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno Roseiro é editor de desporto do Observador. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram retirados da emissão da Sporting TV. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.